Os modelos da Peugeot sempre foram muito bonitos, mas tem uma certa restrição no nosso mercado. Isso porque o pós-venda é caro, o carro desvaloriza bastante, as peças são caras, falta de peças e uma série de coisas fazem com que muitas pessoas deixem de comprar este belo hatch compacto que vocês estão vendo. Mas, desde que a Peugeot foi agregada ao grupo Stellantis, muita coisa mudou. Novo design, novos motores, novos preços e com isso deve alavancar as vendas deste modelo francês aqui no mercado nacional. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou contar para vocês em detalhes tudo sobre o novo Peugeot 208 GT 2025. Roda a vinheta e vamos lá! O Peugeot 208 na linha 2025 continua com a sua mesma base CMP. É um carro muito bem estruturado, uma plataforma inclusive muito melhor do que a Fiat usa em seus produtos, um carro dinamicamente muito bom, com um preço bem mais acessível nesse ano modelo. Até porque ele parte de praticamente R$80 mil na versão 1.6 aspirado, na versão 1.0 aspirado, né, o mesmo motor que a gente tem no Argo, por exemplo, e chega até os seus R$117 mil nesta versão topo de linha GT, que usa motor 1.0 turbo de 130 cavalos de potência. Então, de fato, o seu preço e as suas motorizações ajudam bastante você a enxergar esse carro com outros olhos. E sem sombra de dúvidas, um dos carros mais bonitos da categoria à venda no Brasil. Então, pessoal, já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo e ative as notificações. Sobretudo, ajude a gente com a nossa meta de 1000 likes, porque isso é muito importante para o engajamento Falando de Carro. Like e comentário é dessa forma que o YouTube entende que vocês gostam dos nossos vídeos. Então vamos lá, vamos aos detalhes do novo 208 2025. Então na linha 2025 ele ganhou um novo facelift. Então ao invés de a gente ter os dentes de sabre, agora ele tem as garras do leão posicionadas aqui embaixo. Então são 3 filetes em LED com canhões alto e baixo, tudo em LED na sua versão topo de linha. Vou até pegar a chave e mostrar para vocês. Então todo o conjunto agora é em LED nessa versão. Então nós temos luz de seta, 3 canhões por projetor e o DRL na parte inferior, tá? Então agora ele ganhou esse novo visual aqui frontal. Um outro detalhe é o que o símbolo da Peugeot também foi alterado na linha 2025. Então, como a estratégia da Stellantis é relançar a Peugeot globalmente, nós temos um novo símbolo posicionado aqui com o escrito 208. Na parte inferior, nós temos essa grade aqui que ela é pintada na cor do carro, tá? Então, como ele é cinza, esse cinza rato, ou durepox que eu gosto de chamar também, a gente não percebe tanto, né, a grade ser colorida. Mas os outros produtos, o azul, por exemplo, ou o branco, a gente percebe bastante esse novo visual. Na parte superior, o capô é um pouco mais limpo, né, sem muitos vincos, e lá na parte superior a gente tem a câmera, né, que faz o assistente de faixa e também a frenagem autônoma desse carro, tá? Sim, ele freia sozinho, caso necessário também. Mas a gente nota que é realmente um facelift, até porque a grade permanece igual, é mais o conjunto óptico e aqui esse DRL que foi alterado, dando esse visual mais bonitinho para ele. Até porque com esse farol você consegue, com este DRL, você consegue colocar vários tipos de farol que não fica feio. A versão passada era estranho porque você tinha um DRL em LED ligado por uma lâmpada halógena amarela. Não ficava bonito, né? Destoava com o carro. Agora, como você traz o conjunto aqui de DRL independente, você consegue aplicar vários tipos de faróis aqui. Mecanicamente, na versão GT topo de linha, ele está equipado exclusivamente com motor 1.0 Turbo GSE Flex de injeção direta de combustível. São até 130 cavalos de potência quando abastecido com etanol, cerca de 20,4 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 velocidades, e o seu 0 a 100 vai ali entre 8 e 9 segundos. Sem sombra de dúvidas, é uma motorização muito interessante, porque esse conjunto mecânico casou bem entre 1.0 turbo e o CVT. Faz o carro ser rápido, ligeiro e muito mais esperto, na minha opinião, comparado a um Polo, por exemplo, que é, na minha opinião, uma referência entre dinâmica, entre um hatch compacto e uma série de coisas. Mas realmente, aqui no 208, a gente nota que a Stellantis trabalhou muito bem e deixou a dinâmica desse carro
e toda a agilidade do motor muito boa. Então ele se combina muito bem e traz uma proposta de condução muito interessante para esse carro aqui. Até quero saber de vocês, qual outro carro é tão legal de dirigir quanto o novo 208? Vou deixar para vocês agora as medidas do novo 208. Como eu falei para vocês, é um carro compacto, então ele tem um entre-eixo menor, ele é mais curtinho, o que deixa o visual dele muito bonito, na minha opinião, mas é apertado no espaço interno, a gente já vai chegar lá. Então, como ele se baseia na versão GT, nós temos este acabamento aqui em Black Piano na caixa de roda, como acontece na versão topo de linha elétrica do carro que a gente conheceu no Brasil. Então, nós temos esse aplique aqui na caixa de roda pretinho, como acontece na parte traseira também, e as rodas de liga leve são novas e bem bonitas, né? Então ela é preta com diamantada aqui, com medida dos pneus, deixa eu achar certinho e falar para vocês aqui, 205, perfil 45, de aro 17. Uma suspensão muito bem adequada para o nosso mercado, o carro é muito gostoso no dia a dia, ele é baixinho, mas ele não raspa, não pega em lombada, não pega em valeta, nada. Super bem adequado para o nosso mercado. Eu acho que eles poderiam ter deixado essa parte inferior aqui também com o Black Piano para compor o visual do 208 GT, o que não foi o caso. Entretanto, ele tem um retrovisor aqui em Black Piano com repetidor de seta, nós temos um teto solar panorâmico sem abertura e ele tem uma curiosidade, tá? Ele tem um sensor de proximidade na chave. Então o que acontece? Quando a gente está com a chave aqui e se distancia, ele tranca. Então ele vai apitar e quando a gente se aproxima do carro, ele destrava sozinho, mas não faz nenhum tipo de apito. Ele não tem rebatimento automático do retrovisor e ele também não tem sensor de ponto cego, que eu acho que deveria ter, na minha opinião, até porque os hatches têm ganhado isso, sobretudo City e sobretudo também o novo HB20. Nós temos a nomenclatura GT posicionada nessa região e ele não tem freio a disco nas quatro rodas, tá? É freio a tambor aqui, o que peca, né, perante aos seus concorrentes, que agora o City ganhou, por exemplo, o freio aqui a disco, né, na parte traseira. Alguns perderam, como o Polo, mas o City ganhou. E aqui no caso do 208 ele também não tem, o que eu acho que deveria ter no caso. De traseira com 208, como eu falei para vocês, ele é pequenininho, tem esse conceito ovinho e faz um visual legal. As lanternas foram alteradas, né? Então agora você tem as garras do leão nessa forma mais horizontal e não vertical como era na versão passada. Porém, só a luz de posição é em LED, todas as outras são halógenas. Nós temos este aplique aqui, ó, em Black Piano, certo? Que liga uma lanterna à outra também. Temos sensor de estacionamento na parte inferior aqui, traseiro, com a câmera de ré, que é bem péssima por sinal também. E nós temos esse difusorzinho com escapamento aparente, tá? Então ele realmente tem um visual bem legal. Temos a nomenclatura Turbo 200 aqui, nomenclatura 208, desembaçador, limpador, a versão GT conta com este aerofólio aqui e a antena é normal, não é antena no estilo tubarão, né? Aquela antena no estilo Shark que a gente costuma falar. Por aqui nós temos um porta-malas bem pequeno, na minha opinião, tá? São menos de 300 litros. Os bancos não são bipartidos, tá? É outro ponto negativo. Porém, a forração lateral, ela fica encarpetada, o que diminui bastante os barulhos na parte interna do carro. Isso eu gosto bastante. E aqui na parte inferior, nós temos um step temporário mais fininho também, para ajudar aí na segurança, né? A gente sabe o quanto é importante ter um step no Brasil e aqui a Peugeot colocou. Lembrando que esse produto é fabricado na Argentina, tá? Ele não é nacional, como acontecia anteriormente, agora ele é um produto feito lá na terra dos hermanos, no caso. Por aqui nós temos o aplique todo em plástico, com um puxadorzinho aqui, que eu acho um ponto bem positivo. E na parte externa do 208, ele me agrada bastante. É um carro que tem uma carinha de um carro esporte, ele é pequenininho, ele é compacto, mas como eu disse para vocês, o espaço interno deixa a desejar, porque de fato ele é um carro muito apertado e é isso que eu vou contar agora para vocês. Na parte interna, aqui atrás é tudo em plástico duro, então toda a forração da porta aqui é em plástico duro. Ele tem vidros elétricos automáticos em todas as portas, temos a maçaneta prateada, mas eu acho que aqui poderia ter um apoio maciozinho, né, para compor aí o visual do carro e trazer um pouco mais de aconchego. Os bancos são revestidos em couro, tá? Com essa costura verdezinha aqui, que combina com a proposta dos modelos esportes da Peugeot. Mas notem, o carro é apertado, tá vendo? Eu tô muito na conta e me incomoda bastante nesse sentido. O teto também é um pouco mais baixinho, eu tenho 1,75 m, então são pontos que a gente percebe que o carro é mais pensado para um casal no máximo do que realmente você levar a família aqui dentro.
O forro do teto é escurecido, temos uma iluminação, temos o teto solar aqui, são 6 airbags, tá? Então airbags aqui nas colunas, nos bancos, além dos frontais, sem contar freios ABS e controle de tração e estabilidade. Mas notem que ele não tem saída de ar aqui atrás, nem tomadas USB. Então ele deve bastante nesse sentido. Coisas que o próprio 2008 ganhou, mas o 208 não. Então a gente nota que a atenção está mais no SUV do que no hatch na realidade. Já aqui na parte dianteira, você tem o acabamento na altura do cotovelo em material macio, como eu disse que deveria ter na porta traseira também. E aqui você tem um pouco mais de texturas. Esse filete aqui em black piano, aqui esse detalhe que imita uma fibra de carbono, vidros elétricos automáticos, bloqueio do vidro traseiro e basicamente isso. O resto é plástico duro. O que na parte traseira você tem uma sensação de aperto, aqui na dianteira as coisas melhoram bastante, porque realmente você tem uma posição de dirigir um carro de corrida. Volante pequeno, você tem a base achatada, a parte superior mais reta também, por conta desse virtual cockpit aqui, que é muito legal também, né? Ele realmente traz um conceito muito interessante nesse sentido, e você consegue se acertar muito bem. O volante vem bem para trás ou mais para frente se você quiser também, você consegue se ajeitar no banco. Tudo remete a você mais pilotar o carro do que dirigir ele, que na minha opinião é a melhor coisa que tem no 208, é quando você dirige ele. Ele é um carro muito gostoso nesse sentido. Mas antes disso, antes da gente contar a experiência a bordo, eu vou contar para vocês aí o que tem e o que não tem nessa versão topo de linha do carro. Então, essa daqui é a chave do 208. Já a chave com o símbolo novo, certo? Fica posicionada ali dessa forma. Tranca e destranca e a abertura do porta-malas, certo? Não temos um lugar específico e a partida é por botão. Esse é o detalhe negativo, você tem que ficar apertando até ligar e ficar apertando até desligar ele, tá? Então é um pouco estranho isso nesse sentido, porque alguns carros você só aperta e ele liga, você só aperta e ele desliga. Esse você tem que ficar pressionando até ele ligar ou desligar. Bom, o console é todo em plástico duro, tá? Todo em plástico duro. Ao contrário da versão europeia, que você tem material macio no console, aqui fica tudo em plástico duro. Por aqui nós temos esse acabamento que imita a fibra de carbono, certo? Acompanha ali também. Aqui nós temos este detalhezinho prateadinho e o black piano que acompanha na parte inferior. Essa versão não conta com iluminação ambiente, como acontece, né, em outras versões vendidas fora daqui. Nós temos saídas de ar, esses comandos aqui de recirculador, temperatura, ar-condicionado, trava dos portas e desembaçadores. Lembrando que a versão do 2008 ganhou um sistema novo, tá? Então você tem alguns comandos aqui em cima e o botão giratório do volume, coisa que essa versão não tem. Por aqui nós temos um carregador sem fio com refrigeração, que eu acho muito interessante, e aqui um porta-celular. Tomada USB normal, tomada USB tipo C, e aqui nós temos um porta-objetos. Aqui a manopla do câmbio automático do tipo CVT com trocas na alavanca, certo? Freio de mão normal, não é eletrônico, tomada 12 volts, porta-copos e aqui o apoio de braço, né, que nós temos nessa região, fica acoplado aqui no próprio banco, tá? Não é no console central do carro, então esse é um ponto negativo também. Entretanto, ele vem com acendimento automático dos faróis, tem sensor de chuva, retrovisor crepuscular. Lembrando que nós temos assistente de faixa com frenagem autônoma e função Sport, mas ele não tem aqui o sensor de ponto cego que eu acho que deveria ter. Isso muda muito na segurança do carro e eu gosto muito do sensor de ponto cego, mas essa versão não possui. Bom, como eu disse, o volante tem ajuste de altura e profundidade, temos a nomenclatura GT posicionada aqui, e aqui nós temos essa costura verdezinha que eu acho bem bonita, por sinal também. Comandos de volume, comandos aqui de mídia, e por aqui a gente manuseia troca de áudio, e por aqui a gente manuseia este painel de instrumentos que ele é 3D. Então notem que nós temos uma tela aqui e uma tela em cima. E esse acrílico curvado dá essa sensação de 3D, porque essa tela reflete no acrílico que está posicionado aqui. Então é dessa forma que você tem o visual 3D. Então aqui nós temos o velocímetro e conta-giros, condução nós temos ali o assistente de faixa mostrando para vocês. O mínimo ele trabalha só com a tela do fundo, então você tira o efeito 3D. Por aqui o pessoal 1 você configura como computador de bordo, por exemplo, se você quiser. E o pessoal 2 você pode trocar por alguma outra informação, ó, como esse conta-giros aí também amostra, tá? Eu particularmente gosto muito desse daí. E quando a gente aperta esse botãozinho, a gente tem acesso rápido ao trip, né? Ao trip A e o trip B. Então dessa forma aí a gente consegue fazer isso. E quando você está no assistente de faixa, no alerta, ele também mostra aqui a informação, tá? Tudo dessa forma. Por aqui é o grande ponto negativo desse carro. Por quê?
a tela do 2008 foi alterada e melhorada, e aqui no 208 isso não aconteceu. Então nós temos aqui rádio AM FM normal, Apple CarPlay e Android Auto sem fio e algumas configurações aqui. De brilho, né, você ajusta, certo? Você ajusta aqui o ar-condicionado dessa forma, parte de mídia, de rádio, mas é isso, para você ajustar temperatura, por exemplo, e para você ajustar o volume, você tem que fazer ou pelo volante ou por aqui, o que eu acho muito negativo, tá? Então, eu acho que deveria ter comandos físicos de força da ventilação e do volume, coisa que acabou não acontecendo, tá? Então, isso faz muita diferença. Por aqui, o retrovisor é simples, não é crepuscular, e nós temos uma iluminação simples. Antigamente, você tinha luzes de leituras separadas e não tem mais. E antigamente também, você tinha o volumétrico do alarme aqui, coisa que não tem mais também. Por aqui, nós temos esse teto solar, que ele não tem abertura, tá? Então é só a persiana, o que eu acho um ponto bem legal, porque é o maior teto solar da categoria, sem sombra de dúvidas, né? Com exceção aí do Yaris, que oferece um no estilo escotilha. Por aqui nós temos espelhos sem iluminação no parasol, tá? Tanto para o passageiro, quanto aqui para o motorista, ele também não tem, tá? É só o espelho, mas não tem iluminação aí no caso. Certo, pessoal? Tá mostrado aqui o interior do novo 208 2025. Agora a gente vai dar uma volta e eu vou contar para vocês aí o que eu acho do carro. Bom, pessoal, se minha rinite e alergia deixar, eu vou contar para vocês aí como que anda esse daqui, que é o novo 208, né? Nessa versão GT, com o motor 1.0 turbo, ela casa muito bem com o tamanho do carro. O 208 sempre foi um produto muito bom de dirigibilidade. Sempre foi um carro muito bem acertado nesse sentido, mas faltava o mais importante para ele, que era o motor. E aí, quando veio a Stellantis, né, com essa fusão e tudo mais, eles começaram a mexer os seus pauzinhos, e na versão passada você tinha a 1.0 Firefly aspirada, que já trouxe uma experiência melhor comparada a 1.6 em determinadas situações, principalmente no uso urbano. Mas é aqui no turbo que a gente percebe o quanto esse carro era bom, mas faltava esse tempero, né? Essa pimenta que era esse motor 1.0 turbo. Lógico, a gente fala em motor 1.0 turbo como se fosse a melhor coisa do mundo, mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para este 208, para ser bem sincero, né? E é uma plataforma muito boa, ela é europeia, né? Essa plataforma é francesa, é muito boa por sinal também, tanto é que a própria Stellantis, né, a Fiat, vai usar esta plataforma para futuros modelos, porque é o ponto principal da Peugeot, é fazer boas bases, e a gente percebe muito bem aqui no 208, como dinamicamente ele é um carro muito melhor do que um Fiat, muito melhor do que um Jeep, por exemplo, e por aí vai, porque é pensado para um mercado europeu, onde você tem serras, estradas, montanhas, né, assim, estradas mais sinuosas. Então faz com que você tenha uma construção melhor, né? O mercado americano é mais reto, por isso que os Jeeps são um pouco mais moles e falta dinâmica. E os Fiat sempre foram pensados para serem baratos, né? É praticamente a marca europeia mais barata que existe atualmente. E a Peugeot ela sempre esteve na vanguarda de fazer bons produtos com uma boa dinâmica, né? E o 208 ele segue essa regra, é um carro dinamicamente muito bom de dirigir. Esse motor 1.0 turbo, ele aparece muito bem ali na casa das 2.000 rotações, então a gente percebe que ele cresce muito bem ali, mas é com 3.500, 4.000 giros que a turbina te dá aquele empurrão extra, e aí você nota o carro andar muito mais, né? E por fato de ser CVT, ele simula 7 marchas, então você não tem aquela impressão de prender a rotação, ó, tá vendo? Ó? Ele simula algumas marchas, e isso te traz um conforto e uma sensação ao rodar melhor, ele aproveita mais a motorização, né? Antigamente, esses modelos CVTs, você dava pé e ele prendia a rotação lá em cima, era horrível, né? Aquele motor de enceradeira e uma série de coisas. Lógico que isso ainda é um pouco perceptível, né? Esses modelos CVTs, ó, se você fica só em meio pedal aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele fica ali numa rotação, ó, ele prende muito, e aí você percebe que às vezes, ó, o carro não troca, né? Ele não simula aquela marcha e isso incomoda um pouquinho, é natural, né? Mas traz um aproveitamento maior desses 1.0 turbo e tenta trazer um pouco mais de economia de combustível. Tanto é que esse carro, quando abastecido com gasolina, faz uma média aí de
mais ou menos, né, 9 a 10 km por litro na cidade, e na estrada você consegue fazer aí seus 15, 16 km por litro, isso andando vazio, né, mantendo ali uma média de 110 km por hora, e aí você consegue realmente um consumo bem interessante para esse tipo de motor aqui. A dirigibilidade para mim é o ponto principal do 208, porque esse volante pequenininho, super direto na resposta, mas eu acho ele um pouco leve, principalmente comparado ao próprio 2008, né, o seu irmão um pouquinho maior. O 2008 ele tem uma direção levemente mais pesada, te traz até um pouco mais de precisão comparado ao 208. O 208 ele tem uma direção bem leve, muito gostosa para você dirigir no dia a dia, muito gostosa para você manobrar, mas quando você está andando mais rápido com o carro, você percebe que ela poderia ser um pouquinho mais pesada, na minha opinião. Ela poderia ser um pouco mais progressiva e trazer esse peso, né, com o aumento da velocidade, coisa que não acontece. Mas o que é muito gostoso é que parece que você está dirigindo um carro com um volante de videogame. Bem pequenininho, super direto na resposta, te traz uma confiança muito boa. O centro de gravidade do 208 é muito bom também, ele é baixo. Então assim, tudo favorece para você dirigir esse carro, né? E tudo favorece para que ele seja melhor do que um Polo em alguns sentidos, sabe? Eu sei que é difícil a gente explicar isso, é difícil a gente convencer principalmente o cliente do Volkswagen, né, que o Polo é um carro inferior dinamicamente falando comparado ao 208 em alguns aspectos, tá? Esse carro tem uma dinâmica de condução muito boa, ele não deve nada em nenhum detalhe nesse sentido. A questão é que a confiança da Peugeot caiu muito ao longo dos anos no Brasil, né? É uma marca que tinha produtos um pouco mais caros, o pós-venda era caro, as peças eram caras, né? A ausência de peças, né? Quando você tinha alguma colisão, alguma coisa assim, o carro tinha que ficar muito tempo parado no concessionário e isso prejudicava bastante, né, a reputação da marca. E isso foi fazendo com que a Peugeot perdesse a audiência no mercado brasileiro, né? E a Volkswagen sempre teve aí uma reputação muito consolidada, né? É difícil você manchar a imagem da marca. Até agora, né, com esses produtos com ausência, né, de um bom acabamento e uma série de coisas, ainda faz com que você tenha aquele cliente cativo da Volkswagen, que compre a marca, né? E a Peugeot, ela perdeu isso e ela está começando, né, a uma reestruturação, começando a recuperar, mas eu acho que o que mais pega para as pessoas comprarem um 208 é o espaço interno. Você é uma pessoa solteira, você está namorando, coisas do tipo, ainda é ali um carro interessante. Você consegue viajar em dois tranquilo. Mas você ter uma família e ter um 208 é bem complicado. Porque o porta-malas é pequeno, o espaço traseiro é pequeno, o carro é um pouco apertado. Então assim, não te traz aquela flexibilidade, aquela ergonomia toda que um hatch mais pensado para o mercado brasileiro tem hoje. Como o Polo, como o HB20, o próprio Argo, né, o Onix, todos eles foram crescendo ao longo dos anos para se adequarem ao gosto brasileiro. E o 208 ele é um produto muito europeu. O compacto europeu é um carro compacto, é um carro pequeno, é para ser funcional, fácil de manobrar, né? E o mercado brasileiro exige que esses carros cresçam, porque na maioria das vezes ele é o único carro para você fazer tudo na sua família. Né? É o carro para você viajar, é o carro para você fazer mudança, é o carro para você fazer as tarefas do dia a dia, né? Tem que ser econômico, tem que ser barato. E o Peugeot 208 ele chegou ao Brasil sem nenhum tipo de tropicalização na sua estrutura. O próprio Up cresceu no seu entre-eixo para se adequar ao Brasil, né? O Up europeu é um carro menor do que o nosso. Então a gente percebe que faltou esse detalhe, né? E falta esse detalhe no 208 para de fato ele ser um carro considerável numa compra, né? Com relação à sua suspensão, foi melhorando muito ao longo dos anos. O carro foi ficando muito mais gostoso, muito mais macio, né? A tropicalização, principalmente pelo grupo Stellantis, fez com que o carro ficasse muito mais confiável nesse sentido. E pela plataforma e pela estrutura do carro, dinamicamente falando, ele ficou macio e muito bom em curvas, coisa que a Fiat não consegue fazer. Ela não consegue fazer um carro macio e bom em curva. Ele acaba devendo nesse sentido, mas na Peugeot é possível porque essa base é muito mais sólida, né, e muito mais bem construída comparada aos modelos Fiat. Então aqui você conseguiu adequar uma suspensão um pouco mais macia, uma suspensão com menos barulhos, mas bem
confiável nas suas curvas, um carro muito gostoso, dinamicamente falando. E eu acho que é isso, pessoal. Eu contei um pouco para vocês aí sobre as minhas impressões ao dirigir aqui sobre o 208, um carro muito bom, que tem um potencial excelente, mas vai demorar um pouco aí para o brasileiro voltar a ter confiança na marca Peugeot, né? Inegável, isso demora muito. O brasileiro, quando pega ranço de alguma coisa, principalmente a carro, demora muito para recuperar essa boa imagem, mas a Stellantis está aí trabalhando, né, dia após dia, literalmente, né, para fazer a imagem da Peugeot se sobressair de novo aqui no mercado brasileiro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até o final. Isso é muito importante aqui para o engajamento falando de carro, tá? Aproveite e deixe seu like, comente aí o que você acha do 208, se é um bom produto, se não é, se realmente tem um futuro promissor ou não. Isso é muito importante aí para a gente saber o que vocês acham deste hatchzinho compacto aqui da marca francesa. Então é isso, pessoal. Um forte abraço, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.